Quando a gente fala de concursos militares, cara, a maioria dos candidatos tem um calcanhar de Aquiles, que é a física, né? Então, quando eu estava lá no ensino médio, né, e eu comecei a frequentar alguns cursos preparatórios, eu percebi que muitos dos meus colegas tinham dificuldade em aprender física. E hoje, quando eu venho interagir com alguns seguidores lá no Instagram, eu percebo que muitos relatam que o principal problema, né, na verdade, o principal conteúdo que eles têm dificuldade é a física, tá? Em toda a sua amplitude, na verdade, e as exatas de maneira geral, né? Isso é bem comum em muitos alunos, beleza? Isso dá também por N fatores que eu não vou ficar abordando aqui especificamente, mas eu quero mostrar pra você que é muito comum que você tenha, sim, dificuldade em física, tá? Você não é, né, um bicho burro, você não é uma pessoa que não vai conseguir evoluir, muito menos uma pessoa que não vai conseguir passar. Aqui eu vou te mostrar como que eu venci essa barreira e como você também pode vencer essa barreira e ter uma taxa de acerto muito boa no concurso militar que você quer fazer, seja ele qual for, beleza? Então eu vou mostrar mais ou menos qual foi a trajetória que eu segui até chegar numa taxa de acerto de 100% em provas como EAR, SpaceX e CFL Emerge, beleza? Então fica no vídeo até o final e acompanha nossos conteúdos no Instagram para você tirar dúvidas pessoalmente comigo e ter o máximo de desempenho possível no concurso militar dos seus sonhos ainda esse ano, beleza? Então, bora pro vídeo. Cara, não só você vai aprender como estudar física, como você também vai aprender a como estudar todas as matérias do seu edital se você comprar o curso Máquina de Aprovação. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, que é um curso que eu mesmo fiz, onde eu ensino não só como estudar todas as matérias do seu edital, como também como você vai se organizar da melhor forma possível e quais são os métodos e estratégias que você quer aplicar no seu estudo ainda hoje, até o dia da sua prova, para que você tenha aí a chance de botar o seu nome na lista de aprovados ainda esse ano. Então, se você quer saber qual foi o método que eu utilizei para passar no EFON e depois para passar no CFO, cara, acompanhe esse vídeo até o final e também adquira o nosso curso, né, do Máquina de Aprovação para que você aumente sua chance de ser aprovado ainda esse ano, beleza? Então, te vejo lá e tamo junto. Então, rapaziada, quando a gente fala da física, né, eu sei que, como eu expus na introdução do vídeo, muitas pessoas têm dificuldade. E basicamente essa dificuldade física, ela se dá por dois principais fatores. Claro que existem outros, mas de maneira genérica são dois fatores que você tem que corrigir e você tem que buscar a melhor forma possível de sanar esses problemas, vamos dizer assim. Que é basicamente você não está estudando a física, né, com a abordagem correta, e o segundo ponto é que você não está ali, de fato, né, se atentando para os detalhes mais importantes. Tá? Eu sei que essas coisas parecem ser a mesma, só que não. Tá? A abordagem correta da física, ela envolve uma certa parte que você tem que estar prestando atenção na hora de estudar. E essa questão que eu falei, né, do segundo ponto, tem muito mais a ver com a estratégia que você está utilizando da física, ou seja, qual é a ordem dos conteúdos que você está vendo, né? Quais são as prioridades que você está botando antes de ver uma determinada matéria. Como assim? Eu tenho certeza que se você é um candidato que está fazendo um curso preparatório, tá? Especialmente se for presencial, eu tenho quase certeza que lá no teu curso você vai ter física 1, 2 e 3, certo? Então me corrija se eu estiver errado. Na maioria dos cursos, eles trabalham com essa metodologia, tá? Física 1, física 2 e física 3. O que acontece é o seguinte, cara. Não adianta você, né, na segunda-feira, por exemplo, estar estudando análise dimensional, introdução ali a vetores, até mesmo a cinemática, e na aula de terça, por exemplo, você está estudando física 3, onde você vai estar vendo lá leis de Coulomb, eletricidade, posteriormente campo elétrico, tá? Por que isso não funciona? Porque quando você vai para eletricidade, é bom que você já tenha uma base boa da mecânica, tá? Porque se você não tiver essa base boa da mecânica, você vai ter uma certa dificuldade, na verdade um certo déficit, de entender alguns conceitos que vão ser abordados já na física, então você vai ser meio que obrigado a aceitar tudo que o professor está falando, e você não vai conseguir fazer um processo que é muito importante para a nossa memorização, que é a associação, que é você associar com uma coisa que seja mais palpável para você. Então você não consegue fazer ali aquelas relações que vão ser melhor para você aprender de fato, beleza? Então quando você vai lá estudar a lei de Coulomb, que é um dos primeiros tópicos da eletricidade, você não vai ter aquela confiança plena de resolver as questões. Porque você não tem toda aquela bagagem que você teria resolvendo questões de dinâmica, você não entendeu muito bem a questão da terceira lei de Newton, que é ação e reação. Então, quando você vai para a eletricidade, essa lei é muito aplicada, beleza? Posteriormente, na eletricidade, você vai estudar campo elétrico, onde é muito mais fácil você visualizar o que acontece com a partícula elétrica, né? Quando você faz uma associação ali com o campo gravitacional, que você teria, né, uma boa intuição sobre isso se você tivesse uma base legal de mecânica. Tá, então você não consegue transportar essa ideia do campo gravitacional da mecânica para a eletricidade, aí você vai para o potencial elétrico, pior ainda, porque você vai estar estudando um tópico que exige, né? Não exige, mas seria bom que você tivesse uma noção muito boa de trabalho e energia lá da parte da mecânica. Só que o que acontece? Quando você estuda trabalho e energia lá em mecânica, provavelmente em física 3, você já vai estar aqui em circuitos elétricos, mais ou menos. Então quer dizer o quê? Você já está em circuitos elétricos, né? Você viu o potencial elétrico lá atrás, e só agora você estaria vendo trabalho e energia, tá? Então o que eu quero dizer com isso, cara? A primeira coisa que você tem que corrigir é, independente se você faz curso experiencial ou não, você tem que buscar estudar a física nessa ordem certa. Mas, Gustavo, qual que é essa ordem correta que você tanto diz? Cara, de graça lá no meu Instagram, você pode ir lá e tem um post onde eu botei lá qual seria a ordem ideal para você estudar física, na minha visão, tá? Com base na minha experiência e também naquilo que eu fiz e deu certo para mim. Então, cara, estuda física nessa ordem certa que você vai ver a diferença, porque um conhecimento vai desbloquear outro.
Você vai ver que um conhecimento que você está ali buscando vai ficar muito mais fácil de ser entendido se você já tiver uma base de um outro conhecimento prévio, que é como se fosse um pré-requisito para você entender bem aquela matéria, beleza? E por conta disso, dessa falha, muitos alunos têm dificuldade de física. E pasmem, cara, a maioria deles tem dificuldade, tá? Agora, claro que eu não tenho dados científicos sobre isso, mas baseado nos meus colegas que eu vi ali tendo dificuldade, era justamente a eletricidade. Mas por quê? O cara desde a semana 1 do curso já estava na eletricidade. E o cara muitas vezes não tem aquela base boa de física, de mecânica, para poder entender bem esse conteúdo, beleza? E o segundo ponto, cara, que ele é muito interessante, é que você tem que saber como estudar a física propriamente dito, que é o que eu vou abordar um pouco nesse vídeo. Mas se você quiser saber de fato ali, que eu bote todos os detalhes e técnicas, né, o passo a passo, até mesmo de materiais que você pode estar utilizando e como você pode estar utilizando esses materiais, cara, lá no Máquina de Aprovação eu fiz um módulo inteiro só sobre como estudar cada matéria, tá? Então lá você não vai ter só a física, você vai ter matemática, história, português, inglês. Então eu fiz sobre todas as matérias que caem em concursos militares nível médio e eu botei qual seria a melhor tática de estudo, como você pode estudar, o passo a passo de fato, beleza? Então, cara, se você tem muita dificuldade em estudar as matérias, tá tendo dificuldade de aprender, de evoluir, cara, confere lá o curso que você vai ver e desse módulo que vai te safar muito. Mas voltando aqui pro nosso vídeo, né, o que eu quero dizer pra você é o seguinte: o outro ponto que você precisa se atentar muito na hora da física é a parte conceitual. E eu sei que muitas pessoas, quando vão estudar, já querem ir logo na fórmula, ou então eu tô assistindo aula já tentando pegar o bizu, qual que é a musiquinha ali da fórmula, qual que vai ser ali o mnemônico, mas, cara, na física isso não funciona e isso só vai te prejudicar, tá? Por mais que eu fale pra vocês que, cara, vocês não precisam estudar pra aprender de fato pra vocês. Vocês não estão estudando física porque vocês gostam da física. Vocês estudam porque vai cair na prova e você tem que saber, né, como estudar para passar nesse concurso que você quer. Outro ponto, né, fazendo até aquele contraponto com matemática. Cara, eu canso de falar que para concurso militar, se eu te der aqui um bisuário de matemática, com todas as formas e propriedades, e depois te der aqui uma porrada de questões resolvidas, separada por assunto, você consegue ali estudar e você consegue passar em matemática. Porque nos concursos militares, tá, a matemática tende a ser muito mais técnica. Então ele não quer saber se você entendeu bem o fundamento ou se você sabe aplicar aquilo no dia a dia, né, como acontece com alguns vestibulares. Ele quer saber a parte técnica, ou seja, se você vai resolver aquele log, aquela expressão algébrica, aquela expressão trigonométrica, quer que seja, uma matriz, um determinante. Ele quer saber essa parte mais técnica da matéria, tá? Então por isso que na matemática isso funciona muito bem. Às vezes o cara nem sabe tão bem assim a matéria, mas ele conhece bem as propriedades e fórmulas, e ele também já sabe quais são os pulos do gato, tá? O que você só aprende resolvendo questão, né? Quais são os macetes e pulos do gato que cada questão vai exigir para você resolver ela, né? E você juntando isso em matemática você consegue, né, evoluir e consegue chegar na tua prova bem preparado. Para física isso não funciona. A parte conceitual é muito importante, tá? Isso por N motivos, tá? O primeiro motivo eu já elenquei lá atrás, que é o quê? Se você não sabe bem a parte conceitual, quando você for estudar conteúdos mais avançados, você vai, ter uma dificuldade de entender e de vislumbrar aquilo na sua plenitude, né? De fazer associações que vão fazer você aprender de fato, tá? Então isso acontece muito em física, acontece muito mesmo, tá? Outro ponto é o seguinte, tá? Quando você vai para provas de mais alto nível, então aqui eu já estou falando de provas como EFON, AFA, Escola Naval e IMITA principalmente, a parte conceitual é o que vai fazer a diferença, né, dos meninos para os homens, vamos dizer assim. Então enquanto provas mais básicas, né, acaba que é muita aplicação de fórmula, nas provas mais avançadas eles vão fazer a diferença onde? Na parte conceitual. Então dependendo de palavras-chave que ele bota na questão, ou de contextos, situações que ele vai elaborar para aquela questão, para aquele problema específico, você vai ter uma forma de abordar, e que nem sempre vai ser a mesma. Então você tem que estar sempre atento. Por quê? Dependendo do que ele vai botar no enunciado, você vai ler e você já vai ter que lembrar da parte conceitual e, ó, tá acontecendo isso aqui, então essa condição aqui, ou é mais ou menos esse cenário, a situação. Então, de acordo com o que ele tá te dando, você vai ter que lembrar do conceito e vai ter que aplicar, né? Então não é só você copiar e colar, ou só você decorar a fórmula e achar que tá safo. Na física não funciona assim. Tanto que eu vou dar um exemplo. Na prova do CFL CBMERG, todo mundo sabe que antigamente era pela UERJ. Na UERJ você tinha um formulário e ainda assim tinha gente que não gabaritava. Por quê? Não é só você aplicar a fórmula, você tem que saber como aplicar, né? Enfim, quais são as implicações ali daquela situação. Na hora de você aplicar a fórmula, às vezes vai mudar um sinal, até porque tem grandezas que são vetoriais. Então é uma série de coisas que você tem que estar atento e só a parte conceitual vai te munir, né, com as ferramentas necessárias. E a gente não precisa ir tão longe não, cara. Eu falei aqui de IMITA, mas hoje dá um exemplo de uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Na época que eu fazia curso, eu estava no meu terceiro ano, e tinha uma questão da EAR, que era de plano inclinado, né? Tinha um bloquinho lá, aquela questão bem tradicional de dinâmica. E eu lembro que na questão falava que o bloquinho estava em equilíbrio. Não lembro exatamente do enunciado, mas dizia que o bloquinho estava em equilíbrio. E tinha um colega meu que estava com dificuldade nessa questão. Ele veio até mim, até pra debater a questão. E estava ali querendo achar PC, queria achar ali aceleração e tal, né? Qual que era a resultante, e estava tendo dificuldade disso. Ele falou, cara, não é possível, tá faltando informação aqui. E ele falava isso pra mim. Sendo que estava ali escancarado, né? Escancarado entre aspas, estava escrito, estava em equilíbrio.
sai equilíbrio, a gente sabe que a força resultante é nula. Se a força resultante é nula, a gente sabe que a aceleração também é nula. Então, esse tipo de informação é uma informação mais conceitual. E que, porra, sem isso, o cara ia ficar se batendo ali. Então, por isso que ele tava achando que tava faltando informação. Quando, na verdade, por ele ter esse déficit da parte conceitual, da parte teórica da física, ele não conseguiu perceber, né, por conta de uma palavra, o que estava acontecendo na questão. Então, ele ficou ali, porra, quebrando a cabeça e perdeu uma questão ali da prova, né? Eu lembro que foi o primeiro CFS que acabou reprovando também. E acertou pouquíssimas questões de física e matemática, tá? Só que, pra você ver, cara, não é você nem ir tão longe como imita. Na EA mesmo já aconteceu uma situação dessa. Uma questãozinha ali, que uma palavra, uma coisa bem boba, bem básica, né, fez toda a diferença pra esse camarada que só ficou decorando fórmula e decorou que tinha que decompor vetor, caralho e tudo mais, entendeu? Então, entendo que a física não é só isso. Agora, bem diante é isso que eu já te dei meio que o fundamento de como é o estudo da física, o que eu fiz, né? Cara, eu busquei um curso bom de física, beleza? Então eu fui lá e, porra, peguei um curso bom de física, um professor que eu me identificava, já falei diversas vezes aqui, né, qual curso que eu fiz, e ali tinha já um panorama geral de como estudar, e também a didática era muito boa, porque era uma didática totalmente voltada para a parte conceitual. Então, se você está fazendo um curso aí online qualquer, ou preparatório presencial, né, enfim, ou está estudando por aulas no YouTube, tente procurar professores que, de fato, deem a aula de forma que você entenda o conceito, e não só fica, porra, cantando musiquinha para decorar a forma, beleza? Essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Segundo ponto é, se forem ler algum livro, como Tópicos de Física, Física Clássica, ou até livro do Ramalho, já leiam, né, já focando nessa parte de entender a parte teórica e conceitual. Leiam já tentando, porra, investigar por que acontece tais coisas na física, por que são feitas tais coisas, por que se aplica tal forma. Ou seja, tenha esse olhar um pouco mais investigativo, que aí sim você vai chegar na parte conceitual, que é o que vai interessar para você na hora de estudar física, especialmente quando você estuda as bases, né, que seria ali a parte da mecânica, beleza? E isso é muito importante. Então, basicamente, o que eu fiz para chegar nesse nível de, pô, gabaritar nessas provas que eu falei, SpaceX, EA, CFO, pô, ter um aproveitamento de mais de 70% em todas as provas que eu fiz, né, incluindo EFON, Escola Naval, né? Como que eu cheguei nesse resultado de física? E como eu falei, eu não tinha uma facilidade grande de física, assim, não fui um aluno exemplar, né? Já falei isso em outros vídeos e também lá no Instagram. Cara, inclusive no meu primeiro ano de ensino médio eu fiquei de recuperação em física, né? Então, como que eu saí desse nível de até um aluno que, pô, não tinha essa facilidade toda com física, a chegar nesse nível de gabaritar certas provas militares? Pô, foi basicamente fazendo isso, cara. Estudando, né, com um professor que tinha uma didática boa, buscando entender bem a parte conceitual, não só decorar a fórmula. Depois que eu fiz esse processo de aprendizagem, eu comecei a fazer muitas provas resolvidas, tá? Provas anteriores resolvidas. Comecei com a prova da AFA, que foi a primeira prova que eu fiz, né, no ano, na ordem cronológica, digamos assim. Então, AFA, depois EFON, depois a Escola Naval, beleza? Daí eu parei por aí e fui resolver essas provas. Então foi a parte que me deu aquela malícia de questão, aqueles pulos do gato que são necessários, mas são bem menores do que na matemática, beleza? Então realmente a parte conceitual acaba valendo muito mais. Então foi basicamente esse processo. Foquei em aprender os conceitos, depois foquei em pegar questões de prova resolvida e Brasil, beleza? E cara, se eu fosse pegar meu caderno de física da época, que eu não acho ele aqui, eu até procurei pra mostrar, você vai ver que tem pouquíssima coisa anotada. Porque depois que você... A física é uma matéria muito legal, porque depois que você entende bem ela, você vê que os conceitos ficam pra você pra sempre, tá? Uma outra matéria que você acaba esquecendo, eu digo porque... sim, tiveram matérias que eu tive dificuldade para aprender, como a parte ali de MHS, para mim foi um pouco chato, a parte de lentes na ótica também, né, eu achei um pouquinho chato, a parte de acústica também achei um pouquinho chato, até hoje, assim, não vou dizer que tem mais dificuldade, mas eu não lembro tão bem quanto de outros conceitos, só que acontece isso, cara, e a física é uma parada que é totalmente intuitiva. Depois que você pega essa parte intuitiva, você vê que você não precisa ficar nem escrevendo muito no caderno, muito menos ficar decorando forma, né? Realmente a intuição, ela vale muito na física, tá? Então, rapaziada, você fazendo esse processo aqui, entendendo essas duas coisas que eu falei lá no início do vídeo, vocês vão ter realmente uma chance de, porra, explodir, né, o resultado de vocês em física. É realmente ir numa curva, né, ascendente, né, a ponto de chegar num nível que vocês estão tomando pau em simulado e agora vocês vão estar realmente tendo ali a chance de chegar na prova bem preparado nessa parte de física, que acaba sendo aí realmente uma dificuldade de muitos alunos, tá? Agora, se você está tendo dificuldade aí de, pô, estudar esses PDFs gigantes do teu curso, videoaula gigante, simulado de questões infinitas, impossíveis, tá tendo muita dificuldade de estudar matérias como história, geografia, matemática, português, cara, confere máquina de aprovação, mais uma vez eu venho aqui recomendar para vocês, porque é um curso que eu fiz usando todo minha expertise e também conversando com outros colegas que foram aprovados nesses concursos, né, meus colegas lá da EFON da época, também do CFO, né, eu fui pegando mais ou menos o que eles faziam, fui vendo, porra, mais ou menos, né, adaptando pro que eu fiz, e aí eu montei esse curso baseado nessas experiências que nós temos e com toda a metodologia que eu utilizei para passar no EFON e lá dentro do EFON eu utilizei para passar no CFO, beleza? De primeira tentativa, tá? Então, rapaziada, se vocês têm alguma dúvida específica sobre concursos militares ou quer tirar comigo,
procura lá no Instagram que fica mais fácil de responder, mas pode deixar nos comentários também. Comenta aí nesse vídeo se foi útil pra você, se isso aí abriu um pouco a sua mente na hora de estudar física, tá? Também comenta aqui embaixo o que você quer ver no canal, se tem algum conteúdo específico que você quer que eu traga pra vocês, beleza? E não se esqueça de dar o like, se inscrever e seguir a gente no Instagram, tá? Então, tamo junto e excelente papeiro a todos.